Olá, você acompanha agora o Por Dentro da Mídia, que é um programa que fala das tendências e das transformações da comunicação. Hoje temos um convite. Nós visitamos a redação de uma emissora de rádio, a Sul América Trânsito, que fica aqui em São Paulo, para acompanharmos como é feita a prestação de serviço, os boletins de trânsito, os boletins de estrada e também saber um pouco mais sobre a carreira de um dos jornalistas que está na direção hoje da emissora. Vamos assistir? Olá, eu sou o Ronald Gimenez, sou editor executivo da Rádio Sul América Trânsito, aqui de São Paulo, falando para as pessoas que precisam se deslocar e tentam de alguma forma buscar melhores caminhos. Eu hoje sou editor executivo da Rádio Sul América Seguros Trânsito, que é uma emissora do grupo Bandeirantes de Comunicação, tantas rádios aqui na região do Morumbi. A Sul América é mais uma emissora do grupo que tem por objetivo prestar serviço para quem precisa se deslocar para uma cidade tão enlouquecida como São Paulo. Com informação é mais fácil chegar no objetivo. A gente nunca teve um momento tão intenso com relação, principalmente, ao mercado, né? O mercado está muito difícil para todo mundo, para o rádio também, para todo o meio de publicidade. O ano de 2015 não é um ano para a gente lembrar com muita saudade, mas é um momento para o rádio se reinventar. E é um momento de oportunidades. Na crise, sobrevive quem aproveita as oportunidades. Eu acho que o meio rádio, quem tem capacidade, tem uma equipe bem treinada, está conseguindo sobressair nesse momento. O rádio continua e sempre continuará sendo uma companhia. A entrada das redes sociais só mostrou isso cada vez mais. O rádio aproxima, trata as pessoas com carinho, fala diretamente ao ouvido delas. O rádio, nesse caso, é insubstituível. Bom, vamos lá, desde 1990 a gente estou falando algo em torno aí de 25 anos já trabalhando no meio rádio. O futuro do rádio é se reinventar sempre, se adaptar às novas mídias, como fez com as redes sociais, como fez com o celular, como fez com a comunicação por qualquer tipo de dispositivo. E eu acho que daqui 25 anos eu espero, em primeiro lugar, estar vivo, né? E em segundo lugar, espero estar trabalhando, porque eu não me imagino sem trabalhar em rádio em nenhum momento da minha vida. Bom, a TV eu tenho saudades de algumas coisas que eu fiz por lá, além de apresentar jornais comuns de notícias. Teve o Conexão MPB, que era um programa de música brasileira, a gente levava artistas lá, grandes artistas passaram por lá, Elba Ramalho, Ivan Lins, Zizi Posse, tanta gente nova também abrindo o mercado passaram por lá. Fizemos mais de 100 programas na UTV, é um momento que eu guardo com saudade na memória. Olha, eu peço para que vocês aproveitem o Por Dentro da Mídia, é uma oportunidade de saber o que está acontecendo nos bastidores, de que maneira a notícia chega até você. Mais do que nunca, as pessoas estão buscando formas de ter a notícia mais próxima. E eu acho que programas como esse, na UTV, que é uma desbravadora desse cenário, né, que chegou com uma proposta completamente inovadora, mostra mais uma vez que está à frente do tempo dela. Acompanhar o programa é conseguir entender a notícia. Acho que é um caminho irreversível acompanhar o programa. A Rádio Sul América Trânsito, no rádio, está no dial 92,1 e na internet é sulamericatranzito.com.br. O interessante é que cada dia que passa, com a chegada das novas tecnologias, a sequência, a maneira e o jeito, né, é sempre atender aos ouvintes em relação a como estão as condições de trânsito e de estradas. E dentro de uma redação, tudo funciona a partir da checagem. Um checador, né, uma pessoa ali da redação, um grupo, começa aí a detectar onde está aí o problema na cidade em relação ao trânsito, em relação principalmente às marginais, às pontes. Como? É feita uma apuração por meio de telefone ou agora com nossos aplicativos, né, cada vez mais o serviço aí do Waze, que quase todo mundo está acompanhando pela rede social, é detectado onde está o ponto, onde está ali o problema na cidade. A partir disso é feito os boletins, essa redação é feita internamente e os locutores, apresentadores e até mesmo os repórteres vão até o local para checar. Tudo isso interativo, porque depende também do retorno do ouvinte. No caso da Rádio Sul América Trânsito, a programação é 24 horas voltada para a prestação de serviço, 24 horas aí de apuração do trânsito e da estrada. E quando tem feriado, então? E se tem o trabalho prévio, né? Como que vai ser as operações, como serão as operações, quais são os melhores horários aí para seguir viagem e principalmente o que ainda está valendo em relação ao rodízio, as outras restrições aqui na cidade também. E o melhor de tudo,
é muito prático. Além de se ouvir pelo rádio, você também agora tem os aplicativos pelos celulares, onde você acompanha as emissoras de rádio pelo celular ou por outro recurso também. E além disso, temos ainda em uso e foi muito mais intensificado na década de 90, que é o serviço mesmo de a cobertura feita de checagem pelo helicóptero, a visão panorâmica aérea da cidade. E aí foram vários nomes importantes aí do jornalismo que fizeram carreira e que marcaram aí com a sua voz a cobertura aí de trânsito e estradas. Para ilustrar melhor aqui nosso bate-papo, vamos ouvir um diálogo entre um apresentador e um repórter aéreo. Vamos lá, o James ali da nossa produção está preparando. Muito interessante, é da década aí, finalzinho do ano 2000 para 2000 e pouquinho, no qual a gente tem um apresentador conversando aí com um repórter, que daqui a pouquinho eu vou contar quem é, porque você vai reconhecer essa voz. Eu agora, às 8 horas e 15 minutos, quero saber do Jair Rafael, que com a experiência de sobrevoar a capital e ensinar alternativas ao motorista, depois de um fim de semana relaxado, o pessoal costuma, na segunda-feira, não ter a atenção devida no trânsito da cidade de São Paulo e, portanto, aumentam os riscos, Jair? Perfeitamente, Caio Camargo, e também nas estradas os caminhões não podem circular no período da tarde até as 11 da noite, e durante a manhã nós temos sempre um movimento intenso de caminhões, o que acaba atrapalhando um pouco. São motoristas de caminhões apressados que tentam utilizar todas as faixas de rolamento, somando aos veículos menores. E o motorista vem descansado, logicamente, como você bem disse, tranquilo, e a atenção deve ser redobrada, todo o cuidado para evitar principalmente manobras arriscadas de ultrapassagens. Mesmo em rodovias com pista dupla, o motorista deve sempre sinalizar, manter os faróis acionados, acesos, para ver e ser visto, e evitar ultrapassar pela faixa da direita. Uma prática que acontece exatamente na cidade de São Paulo, nas marginais. O motorista ultrapassa por qualquer lugar sem observar aquele aprendizado técnico que ele aprendeu quando tirou a sua habilitação. Portanto, é importante sinalizar sempre com setas, a ir para a faixa da esquerda, quando for possível, e retomar a faixa de aceleração com toda a segurança. Portanto, a observação, a distância entre veículos, sem entrar em desespero. O motorista consegue realmente fazer uma boa viagem, sempre também antecipando o seu horário de saída para ter uma tranquilidade, que nem agora. Nós estamos na Raposo Tavares congestionada, o motorista deixa a região de Cotia e a Granja Viana, fica preso no congestionamento. Se não tiver paciência, vai acabar provocando aí um acidente. Caio Camargo. Esta voz aí é de Jair Rafael, jornalista que por 16 anos sobrevoou a cidade de São Paulo a bordo de um helicóptero. E esse helicóptero era da Rádio Eldorado, né, que depois mudou para a Rádio Estadão e ESPN e depois ficou só com o nome Rádio Estadão. Mas dessa maneira foi possível aí para o finalzinho do ano, a passagem do ano de 1990 para 2000 e até 2009, fazer aí por 16 anos esse trabalho aí com o Jair Rafael lá na Rádio Eldorado. E no estúdio estava da Rádio Eldorado na época o Caio Camargo, que também participou aqui da programação da AltV. Então são dois nomes importantes do jornalismo, Caio Camargo e Jair Rafael. O Jair Rafael, por 16 anos, então fez aí toda a cobertura do helicóptero, usando o helicóptero aí para fazendo esses sobrevoos na cidade de São Paulo, e ele sempre contou pra gente, né, porque eu também fui da equipe aí da Rádio Eldorado, os sustos e as dificuldades também aí a bordo do helicóptero. Foram muitos. E nós aqui também, como ouvintes e telespectadores, vamos lembrar aí também de algumas situações e alguns acidentes. Eu acho que vocês vão lembrar, se eu pedir aqui pro James colocar uma foto, foi um acidente com o Geraldo Nunes, no qual ele teve que fazer um pouso forçado na Marginal Pinheiros em uma das vias. Isso foi um grande susto para a época, porque o Geraldo, como o Jair Rafael, eram aí os nomes tão importantes do trânsito, fazendo essa cobertura aí diária, né? Voos da manhã e voos no final do dia. E esse voo foi necessário, esse pouso forçado na Marginal, e também outros acidentes, né? E por quê?
A necessidade hoje de se usar o helicóptero cada vez mais aí na prestação de serviço, ela é grande, mas lá no início de 2000 era muito mais. Estamos agora na nossa tela com o acidente do Geraldo Nunes. E também teve um acidente com outro repórter da época da Rádio Eldorado, que foi o Flávio Pérez. Não é comum todos os helicópteros aí ficarem numa margem de acidentes, mas foram 2 acidentes causados, né, com aeronaves que eram usados por uma emissora que ajudava aí ao motorista circular pela cidade, seguir viagem, tudo bem, e de repente essa rádio virou notícia dessa maneira. E esse serviço de helicóptero você ainda acompanha nas emissoras aí de rádio, porque a precisão, a praticidade, chegar de helicóptero ao local e ter essa visão panorâmica também foi importante em outra cobertura, que nós vimos agora há pouco também. James, pode repetir a foto do acidente da TAM, que foi necessário aí horas e horas de voo, porque aquele acidente de 2007, no qual a aeronave da TAM invadiu, passou da pista, né, de pouso do aeroporto, e todas as emissoras de rádio na época, do Grupo Bandeirantes, a Rádio Eldorado e as demais, e também as emissoras de TV, fizeram aí as fotos, as imagens necessárias utilizando helicóptero. Foi no final do dia, então no horário de rush mesmo, 18 horas e mais um pouquinho, e foi necessária essa intensificação na cobertura. Aí tem aí novamente a cauda do avião da TAM, no qual aí, como eu falei, ele acabou saindo da pista no aeroporto. Toda essa movimentação em emissoras de rádio, tudo começa mesmo, como já conversamos agora há pouco, com a interatividade. É necessário primeiro o ouvinte e também quem faz a parte de checagem na redação acompanhar tudo que é necessário para levar a notícia adiante. Então, a checagem é sempre feita junto aos órgãos oficiais, como a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, as assessorias, as centrais das concessionárias que hoje comandam aí o movimento das rodovias, e também a Polícia Rodoviária, tanto a estadual como a federal. Sempre esses locais mantêm uma central na qual é possível você ligar como jornalista, ter essas informações e também enviar as equipes para esses locais para acompanhar as telas, né? Hoje, ao longo das estradas e muitos pontos da cidade, principalmente de São Paulo, tem já essas câmeras fazendo um monitoramento aí de todo o trânsito. É isso. Vamos agora seguir com o programa? Vamos, daqui a pouquinho, falar um pouco sobre Olimpíadas 2016. Mas antes, vamos para o comercial e vamos preparar daqui a pouquinho para você tudo sobre Rio 2016. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência. Está na hora de falarmos de esporte. Está na hora do Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Faltam 272 dias, quer dizer, aproximadamente 9 meses para ocorrer os Jogos Olímpicos lá no Rio. Primeiro os Jogos Olímpicos e depois a Paralimpíada. E vamos então atualizar as notícias, saber os bastidores e principalmente também saber da infraestrutura, né? As instalações aí para as tantas modalidades que teremos no ano que vem. Já está aqui comigo o meu parceiro, Ari Pereira Júnior. Tudo bem, Ari? Bom dia, Luciano. Olá, amigos do Por Dentro da Mídia. A expectativa aumenta, né, em relação às praças esportivas, aos testes que estão sendo feitos pelas federações internacionais, as respectivas modalidades que estarão em ação, assim como a classificação dos atletas, o aprimoramento dos treinos daqueles que já têm os índices, as classificações garantidas e a luta daqueles que ainda pretendem chegar aos Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem, em 2016. Então, vamos começar com esse giro, né? Judô, o que temos de notícia? Olha, Luciano, no judô nós tivemos o encerramento do Grand Slam em Abu Dhabi. A gente tem visto, né, nessa semana, por exemplo, na última semana, a vela e o judô competiram simultaneamente. Cada vez é mais intensa a realização de modalidades no mundo árabe. Nós tivemos agora a Copa do Mundo de Natação no Catar. Em Abu Dhabi teve a vela, teve o Grand Slam do judô. E no judô nós tivemos a Érica Miranda e a Mayra Guiar conquistando 2 medalhas de prata. O judô sempre com promessas, né? O judô é um esporte assíduo no pódio olímpico, né? Nós tivemos essa porta aberta em 1988 com Aurélio Miguel, depois veio mais um ouro com o Rogério Sampaio e recentemente com a Kathleen Quadros. O Brasil começou a entrar também no ranking do pódio feminino, inaugurou essa condição, né? As mulheres nunca haviam conquistado uma medalha, depois conquistaram 2 seguidas, Pequim. E Londres, e elas vêm promissoras, né? Tanto a Érica quanto a Mayra lutaram com judocas que vão competir com elas nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e elas mostraram aí no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que estão num caminho adequado, né? Com 2 medalhas de prata. São detalhes, né? A Mayra, por exemplo, perdeu no Golden Score, que seria a prorrogação, a disputa em pênaltis no futebol, depois de uma luta de 5 minutos empatada, né? Então são alguns detalhes aí entre um golpe e outro que podem determinar. Elas estão no rumo certo aí. O judô com certeza vai frequentar o pódio nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E o judô masculino? O judô masculino, ele está perdendo um pouquinho de espaço. Não é que está perdendo espaço, a evolução das mulheres não significa obrigatoriamente que os homens estacionaram ou pararam de evoluir, né? Que a gente está com os olhos mais voltados para as mulheres justamente por causa dessa condição. Elas conquistaram, a partir dos Jogos de Pequim em 2008, uma condição que nunca haviam adquirido, que é subir ao pódio. E depois ainda tivemos, além da Kathleen, o ouro olímpico nos Jogos de 2012 em Londres, o que deu um destaque muito grande para o judô feminino, né? Mas o masculino, o Felipe Kitadai, que foi medalhista em Londres,
continua também disputando os Grand Slams, os campeonatos importantes, né? É sempre uma aposta segura a gente projetar uma medalha para os judocas brasileiros, seja na categoria feminina ou na masculina. Então vamos voltar aqui para a categoria masculina, agora a modalidade handebol. Handebol, nós teremos a seleção brasileira disputando um campeonato importante. Aliás, o Brasil estreia hoje às 3 da tarde no horário de Brasília. A seleção brasileira viajou acho que no dia 30 ou 31 de outubro, na semana passada, viajou para a Alemanha, está fazendo lá um estágio que é considerado importantíssimo nessa fase de preparação, né? E essa ida do Brasil para a Alemanha constata a evolução do handebol. Os olhos estão voltados para a equipe feminina, que conquistou de forma inédita um título mundial e chega muito credenciada agora, né, para os Jogos do Rio de Janeiro. E o masculino vem de uma medalha de ouro também, só que nos Jogos Pan-Americanos, em que nós temos eternamente aquela final entre Brasil e Argentina, tanto no masculino quanto no feminino. Os brasileiros que haviam perdido em Guadalajara para os argentinos retomaram o título dos Jogos Pan-Americanos, têm a classificação garantida para os Jogos do Rio e foram convidados para fazer essa Supercopa. A Supercopa é um torneio muito tradicional, Luciana. Acontece no mês de novembro, sempre na Alemanha, desde 1979, 78 ou 79. E o Brasil estreia hoje contra a Alemanha, um torneio com 4 seleções muito fortes: Brasil, Eslovênia, e depois o Brasil vai jogar contra a Suécia, se eu não me engano. Deixa eu dar uma checada aqui. É Brasil, Eslovênia e Sérvia. Então, Brasil, Eslovênia e Sérvia. O Brasil estreia hoje às 3 da tarde contra a Eslovênia. Depois joga contra, ou melhor, estreia hoje contra os donos da casa, contra a Alemanha. Sim. Aí joga amanhã contra a Sérvia e finaliza no domingo contra a Eslovênia. Então, só o fato de ter sido convidado já mostra um prestígio, porque é um torneio para seleções convidadas. E é muito tradicional na Alemanha, campeã olímpica de handebol, então isso dá muito prestígio, dá credibilidade. E é claro, né, o mais importante é a oportunidade dos atletas brasileiros, que têm muita experiência, o goleiro, o Mike, o Zeba, que é o nosso capitão, são jogadores acima dos 30 anos. Da seleção? É mais São Paulo, mais Rio? Como que está dividido aqui no Brasil a modalidade? A seleção brasileira feminina, inclusive um dos motivos desse sucesso do time do título mundial, é que o Brasil se estabeleceu principalmente na Áustria. O Ipos da Áustria é um time que tem como base a seleção brasileira, é um time austríaco com brasileiras. Então elas passaram um ciclo inteiro jogando na Europa, enfrentando as melhores seleções do mundo, né? A Península Escandinava tem seleções maravilhosas. Suécia, Noruega, Dinamarca são muito fortes no handebol. E o Brasil adquiriu essa experiência se postando fora do país com esse projeto muito bem desenvolvido, traçado pela Confederação Brasileira. Então essas meninas adquiriram essa condição que provavelmente, apesar de todo o talento que possuem, não adianta você só mudar, porque você não vai aprender por osmose, né? Você tem que ter o seu próprio talento. Mas se elas tivessem permanecido no Brasil, muito dificilmente teriam conquistado, adquirido essa condição de um título mundial. Já o masculino tem muitos atletas no Brasil. Existem os atletas que vão para o exterior. Né? O Bruno Souza, que foi eternamente aí o melhor jogador do handebol do Brasil durante uma década no mínimo, né? Ele abriu as portas, foi considerado, acho que, o 3º melhor jogador do mundo e colocou os brasileiros na vitrine. Mas a base ainda é Metodista, Pinheiros, clubes muito fortes aqui no handebol que sustentam a seleção. Eu sou da época que eu tinha na aula de educação física o handebol. Aqui também temos, né? Na escola não existe quem não jogou. Quem não jogou, né? Então acho que a base como futebol tá por aí, né? Acho que esse jogo como esporte universitário, né? Talvez o handebol seja uma das modalidades mais praticadas no país, né? Não tenho as estatísticas, mas se a gente pegar, pode ser até que supere no nível universitário o futsal. Então, o brasileiro tem uma paixão pelo futebol, mas não tem campo, como tinha campo de várzea em toda a esquina, né? Até algumas décadas. E o futsal, não, hoje tem outro modelo também, que é o Futebol Society,
você ter uma quadra fisicamente é muito mais tranquilo do que um campo. Então o futsal é muito disputado e o handball em nível universitário deve estar mais ou menos nesse patamar. Só que depois não existe uma continuidade, né? Os alunos se dispersam e muitas vezes nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, todo mundo quer jogar futebol. E as meninas querem jogar vôlei. Aí o professor o que faz? Divide a quadra, divide faz o a handball. turma. Não, ele faz o handball. E todo mundo disputa o handball para não ter briga. Para ver quem quer o vôlei, quem quer o basquete. Né? Ninguém quer o handball, em princípio. Mas depois as pessoas começam a jogar e vão adquirindo, vão demonstrando aqueles que têm habilidade, né? Seguem e vão até a universidade. Tem muitas universidades, por exemplo. O meu filho estudava numa escola onde o handball era muito praticado e esses atletas, muitos deles conseguiram bolsa de estudo em universidades por causa do talento que passaram a demonstrar no handball. É feito fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos. O esporte muito relacionado ao esporte, mas ao aí ensino. Oferecendo também uma bolsa de estudos, né? Sim, são duas, né? A educação e o esporte podem ser considerados pilares da saúde, pilares da projeção que você vai dar para o país em termos da formação não só do atleta, mas principalmente de um cidadão consciente. Porque o esporte agrega isso, né, Ari? Essa dedicação, o treino, disciplina, o jogar, principalmente. Disciplina jogar, é fundamental. Né? O disputar, mas o disputar no caso de algumas modalidades, que são jogos em grupo, entender esse ritmo, né? Aí a gente vê, por exemplo, né, a disciplina que a escola tenta passar hoje com o ensino mesmo completamente desfigurado aqui no país, essa disciplina já não é mais transmitida ao aluno. E o esporte não, né? Na escola, se você quer passar de ano, você estuda meia hora antes da prova, hoje é assim, e vai lá e tira os seus 5, seus 6 lá, de acordo com o que a escola te pede, né? Você não aprendeu nada, mas você passou de ano, que é o seu objetivo. Ninguém vai na escola hoje, infelizmente, para adquirir conhecimento, vai para passar de ano. No esporte não, você não evolui se você não tiver uma disciplina. Então o esporte te oferece e te obriga a você ter essa disciplina para o desempenho. Se você não consegue aguentar 2, 3 jogos na semana, né? No esporte profissional, no futebol, que está todo dia aí nas nossas casas, né, pelas inúmeras transmissões de TV, às vezes você vê um jogador talentoso e vagabundo, que está cheio deles por aí, né? E aquele que é dedicado, que não tem tanto talento, mas é disciplinado, se dedica aos treinos, fica depois, vai bater falta, vai cobrar pênalti. Que é técnico, né? E ele supera o jogador que tem mais vontade, mais garra, supera aquele craque que está lá acomodado na vitrine, né? Que quer jogar, dá toquinho de calcanhar e tudo mais. Então a gente vê que a disciplina, a perseverança, que o esporte oferece democraticamente essa condição da pessoa que se esforça mais, se projetar mais. Ver quantas coisas boas com o esporte, né? E quantas coisas boas ainda teremos, porque faltam 9 meses para a abertura dos Jogos Olímpicos. Outra modalidade, Ari, tênis de mesa, que a gente parece muito popular, mas ao mesmo tempo não tem incentivo. Quais são as notícias? O que temos de atualizações? Olha, o tênis de mesa, né? A colônia japonesa aqui no Brasil, ela praticamente monopoliza, e ainda bem que temos, né, os japoneses aí para sustentar o Brasil, né, que quem nos dera aí ter vários Cláudio Cano, vários Hugo Yama, né, mas foram únicos. Cláudio Cano morreu às vésperas dos Jogos Olímpicos de 96, no dia que ele ia embarcar para Atlanta. Hugo Yama, um dos recordistas brasileiros de medalhas em Jogos Pan-Americanos. Para o Brasil pensar em tênis de mesa em termos de medalha em Olimpíada, ainda é cedo. Para você ter uma ideia, nessa semana foi divulgado o novo ranking da Federação Internacional. E o Gustavo Tsuboi, que é o mesa-tenista brasileiro mais bem ranqueado, ele evoluiu 25 posições. E mesmo assim, ele é o 41º. Quer dizer, para você pensar em Olimpíada, né, e falar, vai jogar em casa, é favorito, a medalha, não é. A proeza que ele fez para evoluir 25 posições no ranking nessa semana foi ter chegado às quartas de final na Copa do Mundo da Suécia. A última vez que um brasileiro, para a gente ter uma ideia, chegou às quartas de final de uma Copa do Mundo foi justamente o Cláudio Cano.
E isso aconteceu em 1989. Quer dizer, para um brasileiro conseguir chegar às quartas de final é uma proeza. E isso fez com que o Gustavo Tsuboi evoluísse 25 posições no ranking, hoje é o 41º na lista, o que para o Brasil pode ser considerado uma posição satisfatória. Não dá para cobrar mais deles. Eu acompanhei muito tempo o tênis de mesa na academia do Itaim Keiko e vi o esforço desses, a maioria, né, descendentes de orientais. Eles iam para a escola de manhã e treinavam 7, 8 ou 9 horas por dia. Aí chegava uma hora que esse tempo não era suficiente para concluir os treinos. Agilidade, porque eles começavam a ir para né? a escola. Aí ele tem a faculdade, né? Aí no momento em que ele precisa passar o treino dele no tênis de mesa de 6 para 10 horas por dia, tem que deixar a outras coisas, escola. Né? Aí como é que vai fazer? Se ele não tem condições, né, de fazer as duas coisas, o ideal é que fosse praticar na escola, como acontece com várias modalidades nos Estados Unidos, para conciliar de uma forma consciente o estudo e o desempenho, para que ele se torne um atleta de alto rendimento. Aqui no Brasil, para você ser um atleta de alto rendimento numa modalidade como o tênis de mesa, você precisa esquecer de tudo, né? Talvez tenha um apoio aí dos pais, né? Porque o patrocinador não aparece, e não adianta aparecer também faltando meia hora para começar a Olimpíada, porque isso não vai ser transformado em resultado, que é o que geralmente acontece, né? Porque também no tênis de mesa é necessário um bom rendimento, então envolve, como o Ari falou agora há pouco, a dedicação e o corporal, né? Tem que ter o preparo físico, então você tem o preparo físico, depois você passa para as técnicas, e isso realmente é uma jornada, são 10 horas, né, Ari? É um treino exaustivo, não tem como sair do lado, você tem que almoçar, jantar, tomar café da manhã ali na mesa, põe uma cadeirinha do lado da mesa, e ficar, né? Deixa a raquete, almoça, janta, acabou o pratinho lá, pega a raquete de novo e vai treinar, que é o que fazem os orientais, né, chineses, japoneses, que conquistam todas as medalhas disponíveis nessa modalidade. Essa característica. Vamos aproveitar agora, Ari, tá chegando aqui muitas mensagens, para a gente falar um pouquinho também dos esportes náuticos. E para começar, vamos falar do remo. Ô James, eu queria começar aqui apresentando a modalidade remo e fazer essa viagem. Vamos lá para o Rio, vamos ver as imagens da modalidade e notícias também sobre as competições que a federação agora aprovou todos esses pontos, né? Onde a gente vai ter aí todos os nossos atletas, né? E principalmente todas as modalidades que envolvem aí o mar, a água. Vamos ao Rio de Janeiro. Temos aí, James. O Ari, sem condições ambientais não é possível, né? A água tem que estar limpa mesmo, né? Tem que acontecer alguma coisa realmente em prol das Olimpíadas. E a modalidade, a Federação de Remo, deu ok para o comitê, aprovando aí a qualidade. Ainda não está 100%, né? Porque a gente acaba visitando o Rio, vendo algumas coisas, realmente por lá não está 100%. Mas temos também a questão de que quantos esportes nós vamos ter em relação à disputa à beira-água, na água. Além do remo, temos todas as modalidades da vela, é isto? É a vela na Baía de Guanabara e o remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso. E a Federação Internacional, vamos dizer assim, né, qualificou, avalizou as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, que a gente vê. Vamos ver se a gente consegue, né, James? Dá para ver as imagens, James, de lá, da nossa região lá do Rio de Janeiro, região das águas? Se não tiver os nossos internautas projetos. Vamos fazer o transporte, ó. Começamos. É mais forte, às vezes até que a imagem. Aí a gente já vê, essa aqui é uma das instalações. É o Complexo Olímpico. Aí é uma atualização de como estão as obras, né? Aí é o Parque Olímpico. Tudo acelerado, né, Ari? São 9 meses, faltam 9 meses. O Parque Olímpico foi utilizado pela primeira vez nos Jogos de 92 em Barcelona e foi um modelo vitorioso. E aí? Depois voltou a ser adotado em Sydney. E é muito cômodo para o público, né? Pelo menos nessas cidades. Você chega de trem no Parque Olímpico e você anda 100 metros, você está na piscina, você anda 200, você está no ginásio do basquete,
você anda mais 150, aí você são está na complexos, esgrima, né, Ari? aí a Vila Olímpica, que depois vai ser transformada em habitação. Ari, pela sua experiência, isso é atualização dessa semana na página do rio2016.com. Tá adiantado? Faltando 9 meses? Olha, que os jogos vão sair, não resta a menor dúvida, né? A gente vê que pelo menos os prédios estão prontos. Não tenho a menor qualificação técnica para avaliar em formas de estrutura, né? De engenharia, arquitetura, se está bem construído ou mal, se é isso que deveria ter sido feito. Mas que os atletas vão poder se alojar nesse complexo, não tem a menor dúvida, né? Jacarepaguá, onde era o autódromo, e a gente observa que as instalações, apesar das críticas, vão evoluindo aos poucos, né? Foi muito criticada também, foram criticadas as instalações de Marechal Deodoro, onde teremos hipismo, tiro, esgrima e ciclismo, se eu não me engano, mas isso aí sai, né? Porque aquela mão do Comitê Olímpico Internacional, se tiver faltando alguns meses, alguns dias e ver que existe um ponto crítico, a mão vai lá, a mão invisível, e conserta tudo, né? Eles dão o apoio para que o país não faça com que o Comitê Olímpico passe vexame, porque o Comitê Olímpico que está avalizando os Jogos no Rio. Se o país não tem capacidade de fazer, é claro que toda a culpa vai recair sobre o Comitê Olímpico. A Grécia, por exemplo, em condições precárias, situação, né? Fez um belíssimo parque olímpico. Muitos especialistas em economia atribuem a organização dos Jogos Olímpicos ao início da crise financeira em que a Grécia mergulhou, que fez uma Olimpíada sem ter recursos, né? A gente espera que não exista uma repetição da novela, né? Que seria, já está caótica a situação. Você imagina se tivesse ainda um ingrediente como esse pesando, porque o superfaturamento, os orçamentos revisados mês a mês, né? Você faz uma projeção de 10, você gasta 20, depois passa para 20, vira 40, e aí o país acaba se perdendo. Fazer outro detalhe, né? Nós tivemos também no caso do hipismo, né? Quase um adiamento, porque foi agora nos últimos minutinhos, dentro do prazo mesmo final, a emissão dos certificados para a entrada aí dos cavalos, dos animais, e também a saída, como certificados em relação à vigilância sanitária, à vacinação. Quase perdemos aí a possibilidade da realização das competições aqui no Brasil. Mas se perde esse prazo, aí a semana que vem arruma um outro, fala, deram um prazo extra, sabe? Isso aí não tem problema. E o pessoal não tem essa informação, talvez alguns, outros não, da cultura do brasileiro, né? Que faz tudo aos 48 do segundo tempo. Então não adianta querer que o brasileiro esteja, como aconteceu nos Jogos de Londres, um mês antes, tudo brilhando, preparando, sabe, tudo tinindo como se a competição Você já contou aqui para nós que uma das suas viagens, coberturas dos Jogos Olímpicos, você sentiu o cheiro da tinta, né, Ari? Ah, sim, isso acontece frequentemente, ainda mais em Jogos Pan-Americanos, né? Os Jogos Pan-Americanos têm uma estrutura muito reduzida em relação aos Jogos Olímpicos. As cidades não são super metrópoles, né? As cidades são mais acanhadas, até às vezes mais aconchegantes do que as cidades onde fica a gente trabalha nos Jogos aquela nossas viagens assim, eu vou para o lugar mais reservado. A cidade é mais aconchegante, é mais fácil o deslocamento, é tudo mais confortável numa cidade sede dos Jogos Pan-Americanos do que numa cidade dos Jogos Olímpicos, que você precisa fazer deslocamentos enormes, né? Trem, metrô, todos os transportes públicos envolvidos. Por isso que a atribuição do Parque Olímpico foi essencial. Nós tivemos, como eu falei, em 92, em Atlanta em 96 não teve. Aí você queria cobrir 3 modalidades num dia, o tênis estava num parque temático a 30 quilômetros do centro da cidade. A natação estava na Universidade da Geórgia, que era para o sul. Viagens. Aí o voleibol estava para o leste. Às vezes você passava mais tempo dentro de ônibus, de metrô, do que nas praças esportivas, porque não tinha um parque olímpico que concentrava todas as modalidades, como se tornou obrigatório
a partir dos Jogos de Sydney em 2000. Isso para quem trabalha, para a mídia, por exemplo, para o público, né? Também. Mas para os jornalistas é espetacular, porque você consegue se programar para cobrir no mesmo dia 3, 4 modalidades, apenas se deslocando a pé. Ari, 3, 4 modalidades, mas geralmente são de 3 a 4 horas, né? Que tem expectativa, a preparação. O jornalista fica posicionado, fica no local, em média disso, de 3 a 4 horas. Não só o momento da prova, né? Depende, né? Você, para ir em um lugar, se é um jogo, né? Se é uma modalidade coletiva, um jogo de basquete, de vôlei, de futebol, ele dura em média 2 horas. Né? Você precisa chegar pelo menos meia hora antes, depois tem a zona mista, você acaba ficando mais tempo numa praça. Agora, por exemplo, você vai no Estádio Olímpico para ver a Malrin saltar ou a Fabiana Müller, você vai ter que ficar também um tempinho, né, esperando todos os saltos, mas às vezes não dá tempo. Aí você sabe que tem a natação terminando às 3 e o atletismo começando às 4. Aí às vezes você se programa só para chegar na zona mista. Você assiste uma e vai lá para fazer entrevista, muitas vezes sem ter visto o que aconteceu. Não, né? e as pessoas você te tem perguntam, a declaração né? do atleta, algum colega te passa. Essa troca de informações entre os amigos, né? É muito legal. Principalmente, né, pessoas de rádio, como eu trabalhei por 18 anos, cobri 3 Olimpíadas, 3 PANs, regata Volta ao Mundo, pela Rádio Eldorado, a gente estabelecia uma fraternidade, assim, um pool, vamos dizer, extraoficial, inclusive entre emissoras concorrentes de São Paulo, que estavam cobrindo os Jogos Olímpicos. Aí você combinava com o repórter da outra emissora, falava assim, olha, hoje eu vou na natação, mas tem também o hipismo. O cara fala, então deixa que eu vou no hipismo, vamos compartilhar, a gente se encontra, né? Aqui quando terminar, corre para o centro de imprensa, você me dá as sonoras, né? Ou seja, as entrevistas do hipismo e eu te passo as da natação, sabe? Aí quem ouve dá a impressão que o cara foi em 6 lugares ao mesmo tempo. Mas aí você precisa ter uma amizade, um respeito, né? Porque as emissoras, talvez, né, sabendo que são concorrentes... Talvez a chefia, a redação, né, tem que fazer, essa informação não pode chegar lá. Mas é legal, é um lado assim que você falou muito agora para nós do que essa estrutura de cobertura, essa zona mista e tudo mais. Em algum momento você ficou frustrado por não ter assistido ou não ter chegado muito perto de um atleta brasileiro ou quem você admira? Olha, Luciana, não me recordo, sabe? Os atletas, eles são muito acessíveis. Às vezes é muito mais fácil você entrevistar um campeão olímpico, você ficar frente a frente com o Jan Thorpe, com a Isimbaeva, numa zona mista, do que num estádio de futebol e tentar pegar uma entrevista lá de um cara que acabou de ser conhecido. Ele fez 2, 3 gols, ficou famoso lá por meia hora, né? Aí ele saiu na noitada, foi descoberto lá e tem uma notícia negativa, aí ele rejeita, não quer falar. E o ambiente olímpico é diferente. Sim, é um respeito mais intenso. As pessoas que foram para lá, os atletas têm conhecimento que muitos deles pagaram os direitos de transmissão. Eu tive muita dificuldade, por exemplo, para cobrir a Olimpíada de 2004 em Atenas. Eu fui pelo Estadão, eu tinha uma credencial de jornal, de veículo impresso. Sim. E estava trabalhando também, acho que eu acabei fazendo para a Agência Estado alguns textos da vela, porque eu morei praticamente lá na Marina de Atenas, que era um lugar escaldante. Você atendia também uma rede, né, nacional, você mandava boletim para o sul do país, né? Mandava os boletins da própria rádio, que eram aproveitados por algumas emissoras, né, co-irmãs de outros estados brasileiros. Aqui em São Paulo, é claro que a exclusividade era da Rádio Eldorado, que era responsável pela cobertura. E aquela credencial de jornal, veículo impresso, é tudo separado. Você tem um centro de imprensa da mídia impressa e o IBC, que é o International Broadcast Center, dos veículos eletrônicos, da mídia eletrônica, que pagou direitos, porque o jornal impresso não paga direitos. Eu fui com a credencial do Estadão para os Jogos Olímpicos de Atenas. E para eu chegar na zona mista,
onde são feitas as entrevistas, porque a zona mista geralmente é dividida em 2 setores ou em 3. Primeiro são 3 setores geralmente. Aqueles que estão transmitindo a partida ao vivo, o evento ao vivo. Depois vem um outro chiqueirinho, né, que é um cercado. É um cercado, gente, é um quadrado mesmo, literalmente. Onde se aglomeram mesmo. Os jornalistas não da pode mídia. vir para um outro. A fiscalização, você não pode partir para o outro. E há todo esse controle por causa dos direitos de transmissões, né, Ari? Exato. E você, sendo veículo impresso que não pagou, não é detentor dos direitos, você fica lá no último. Né? Quer dizer, acabou o jogo, assim, você quer falar com o cara lá tchau, que fez 25 pontos lá no vôlei, vai entrar com ele daqui meia hora. Sim. E eu ficava com o gravador nesse espaço. Que é mídia impressa. E os fiscais, né, que também são voluntários, eles começaram a me marcar. E eu trabalhei muito na vela. E eu lembro que eu levei camisa da seleção brasileira na mala, uma meia dúzia. Era o meu material de troca com os fiscais. Você dava uma camisa da seleção brasileira, estava credenciado, você ganhava um dia de zona. sobrevida para poder fazer as entrevistas junto com os atletas. Mas os fiscais começam a te podar. Aí chegou nos últimos dias, eu já tinha dúvida, né, daquelas condições de trabalho, que a qualquer momento eu já tinha recebido advertências que a minha credencial ia ser cassada. Eu já estava até pensando em me disfarçar de mascote da Olimpíada, lá comprar uma fantasia. E acabaram as camisas do Brasil. Acabaram, mas na velha eu consegui me virar muito bem. E depois no vôlei, que acabou sendo campeão olímpico também em Atenas, né? Além do Robert Scheid e do Torben, que me atenderam sempre muito bem, inclusive nos primeiros dias, que eu estava com muita dificuldade de entrar na zona mista, eles saíam da marina para me dar entrevista lá na rua. Eu falava, não estou proibido de chegar aqui. Aí terminava, eles iam lá para a rua para conversar comigo. Zona livre. Né, no boteco ali não precisava da credencial, né? Talvez tenha me custado algumas cervejas, não sei. Que não ótimas qual foi histórias. o material. E no vôlei, por exemplo, o Brasil foi campeão. O Brasil começou, né, a fulminar os adversários, aquela equipe do Giba, espetacular. E aí eu comecei a dar o gravador para os amigos, né? E eles acabaram sendo cordiais comigo e me ajudando bastante. Então você tem alguns recursos, mas aí depende também do jogo de cintura. E só para finalizar, você estava falando da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi aprovada pela Federação Internacional. A gente não sabe em que condições, como é que foi essa aprovação. Como foi essa aprovação, esse porque teste, dia sim, dia não, a gente vê aquele monte de peixe morto, é uma imagem recorrente da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Mas assim como foi atestado também, aprovada a Baía de Guanabara, a gente sabe que o Rio de Janeiro ou o Brasil talvez tenham perdido a oportunidade de fazer um saneamento adequado, de uma recuperação, né, em virtude dos Jogos Olímpicos. Não dá mais tempo, isso não vai ser feito. Não dá para quantificar, falar, nós vamos diminuir a poluição em 80%. Não vai, você não vai quantificar. Mas se houver pelo menos um movimento que dê uma esperança de que a água da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Baía de Guanabara melhorem, mesmo que seja daqui a 10 anos, ótimo, porque a gente cansou de ver atleta internacional dizendo que tanto na Lagoa, os remadores, quanto na Baía, os orejadores, pegaram doença de pele. Não sei se dá para comprovar ou não. O Comitê Olímpico sempre, que impulsione, a organização, né? contestou. Que os Jogos Olímpicos impulsionem essas boas ações. É isso, Ari. Claro. Estamos encerrando aqui o Por Dentro da Mídia. Esse trecho é o rumo às Olimpíadas 2016. Lembrando que faltam 9 meses e sempre por aqui você vai acompanhar todas as notícias, esse bate-papo e principalmente essas boas histórias de quem esteve nos Jogos Olímpicos, em outros campeonatos também, como é o Ari. Então, o encontro está marcado na próxima sexta-feira aqui. Você acompanha Por Dentro da Mídia, sempre 15 para as 11 da manhã, aqui na UTV, a única emissora 24 horas ao vivo da internet. Tchau, até a próxima semana. Tchau, Ari. Vamos nessa, Luciana. Até mais. Abração para todos.